Boa tarde, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Tudo bem, né? Nós vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, onde nós vamos estar estudando produção e descarte dos materiais, tá? Vamos abrir o seu livro aí, nessa página, e prestar bastante atenção, tá? No nosso conteúdo de hoje. Sabemos que nós seres humanos, né, nós produzimos muito lixo, né, com aquilo que nós consumimos, né? Então, o motivo pelo qual desse acúmulo de lixo é por aquilo que nós consumimos durante a nossa vida, né? Todos os dias nós estamos acumulando lixo e muitas vezes, né, sem essa necessidade, né? Porque se nós temos o hábito de comprar e depois descartar as embalagens, plásticos, né, alguns materiais. Então, nós precisamos sair desse hábito de comprar demais, que muitas vezes nem precisamos, né, mas nós estamos comprando, estamos consumindo, né? Vamos acompanhar aqui pelo nosso livro Produção e Descarte dos Materiais. Né? Antes da Revolução Industrial, não existiam máquinas, né, nas fábricas, tá? Então, as roupas, como brinquedos, sapatos, tudo eram feito à mão, né? Então, era a mão de obra, era quem, né, trabalhava confeccionando essas coisas. Então, levava algum tempo, porque ia, né, confeccionando esse material lentamente, depois outro, e assim o tempo ia passando. Eles levavam muito tempo para produzir, né, e eles acabavam utilizando bastante todo o material ali que existia naquela época, né? Isso é antes da Revolução Industrial. Nessa época, o lixo era composto, a maior parte, de restos de alimentos, né? Então, para você ver, eles confeccionavam sapatos, brinquedos, tudo, e não existia assim o tanto de lixo como nós temos hoje, porque eles acabavam aproveitando muito o material que eles estavam usando. Então, a maior parte dos restos de alimentos que eram, né, o lixo, né, antes da Revolução Industrial. Só que a partir de 1760, com a Revolução Industrial na Inglaterra, essa revolução pôde trazer para as fábricas algumas máquinas para realizar a produção de materiais, né? Então, com ela, tudo mudou. Foi descoberto o recurso natural, né, como o petróleo. Então, antes da Revolução, tudo era produzido à mão. Um sapato, uma roupa, um brinquedo. Depois da Revolução Industrial, a produção desses materiais ele foi redobrada, né? Era produzida em grande quantidade de uma só vez. Então, com a chegada das máquinas, né, esses objetos eles eram produzidos de uma forma mais intensa, mais rápida, em maior quantidade, e daí iniciou o acúmulo de lixo, porque, né, acabava desperdiçando muitos materiais. Eles ainda estavam em aprendizado ainda, né, a mexer com aquelas máquinas, então acabava que desperdiçando muitos materiais. Novos materiais passaram a ser usados como matéria-prima, né, nas indústrias, que foi o caso do petróleo, que foi muito utilizado, né. Então, com a descoberta desses recursos naturais, também eles pegavam palhas na natureza para colocar dentro das máquinas para produzir o fogo, tá? Então, as indústrias, elas fabricavam produtos em quantidade e velocidade muito maiores do que antes.
Então vamos lá, né? Deu um probleminha aqui, mas vamos lá, continuando aqui a nossa aula, tá? Então, com a descoberta da matéria-prima, da matéria-prima, né, encontrada na natureza, o plástico ele foi desenvolvido em 1862, né, com a finalidade de novos utensílios, né, como embalagens, alguns brinquedos também que eram produzidos. O primeiro carro movido a gasolina foi criado em 1885, né, pelo alemão Karl Benz, né, que foi o criador, né, da primeira indústria automobilística do mundo, né, conhecida como Mercedes-Benz. Então, outros avanços ocorreram com a industrialização, com o uso de produtos químicos, em grande escala para atingir tecidos, conservar alimentos por mais tempo, produzir e embalar remédios, cosméticos, entre outros. Então, a industrialização, ela permitiu à humanidade aumentar o consumo de produtos, né? Então, com essa descoberta aí dos recursos, né, retirados da natureza, acabou que a industrialização, né, então permitiu para que o consumo ele fosse crescendo ano após ano. E ele também aumentou em quantidade, né? Então, no início de 1900, os Estados Unidos, ele era um país muito rico. Observe aqui essa informação, que ela é muito importante. Os Estados Unidos, em 1900, ele era um país muito rico, era o principal representante da cultura de consumo. Então, nessa época, o país chegou, né, em uma situação em que havia produtos no mercado do que as pessoas... Havia mais produtos no mercado do que as pessoas pudessem comprar. Então, o que aconteceu? As mercadorias, elas começaram a sobrar produtos nas lojas, né? Então, começou a sobrar esses produtos nas lojas. Houve, assim, uma queda, né, no consumo das pessoas. Então, esses comerciantes começaram a demitir os seus funcionários e foi onde gerou aí, né, uma pobreza na população. Então, essa situação ela foi se agravando e em 1929 foi desencadeada uma crise econômica muito grande e ela recebeu o nome de Grande Depressão, né? Então, os Estados Unidos eles diminuíram, né, a compra de materiais, de matéria-prima que eles já compravam de outros países que também tiveram as suas economias prejudicadas, né, porque os Estados Unidos já não estavam mais comprando esse material. Vamos aqui. Com a crise de 1929, né, que houve nos Estados Unidos, muitos materiais como o nylon, a borracha, papel e metais passaram a ser reciclados. Olha só. Então, a crise não foi suficiente para que a reciclagem se tornasse um hábito, né? Porque eles começaram a produzir, começaram a sair, né, mais mercadorias e tal, aos pouquinhos, lentamente. Então, a reciclagem ela não foi suficiente para tornar um hábito na população. E já em 1970, quando a reciclagem passou a fazer parte mesmo das discussões sociais e das ações governamentais, né, com mais intensidade. Então, foi a partir de 1970. O senador Gaylord Nelson, né, em 1970, ele organizou uma reunião para discutir problemas e soluções do meio ambiente. Então, chamando a atenção de milhares de pessoas. E daí surgiu, né, o Dia da Terra, que hoje ele é comemorado por muitos países. O consumo excessivo de produtos e o consequente aumento da produção e do acúmulo de resíduos, eles causam uma série de problemas ambientais, né, e também de saúde
para a população. Então aqui nós vamos ler aqui alguns desses problemas que são desmatamento para a retirada da matéria-prima, né, a poluição do ar, né, causada pela fumaça das fábricas e das indústrias, a poluição dos solos e rios e mares, com excesso de lixo acumulado, aumento dos casos de doenças causadas por que são transmitidas, né, por moscas e ratos, né, que vivem ali naquele acúmulo de lixo no meio da natureza, o aumento das enchentes pelo acúmulo de lixo nas ruas também, porque causa um entupimento, né, da rede de escoamento de água vinda das chuvas. Nessa página aqui tem uma curiosidade, então você vai ler cuidadosamente para aumentar o seu conhecimento, tá? Vamos aqui. Criamos um problema, então nós vimos agora, né, como que foi acumulando esse lixo no decorrer do tempo. Antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial e agora, atualmente, né, o que nós estamos vivenciando. Vamos ver aqui, criamos um problema. Como resolvê-lo? Então, como resolver esse acúmulo de lixo, né? Então, primeiramente, é interessante que as pessoas elas tomem consciência da importância que é de realizar uma grande mudança de hábito. Então, o primeiro passo é esse, criar a mudança de hábito. Então, vamos ver aqui algumas dessas mudanças. Redução de consumo, né? Então, de que forma que você pode ajudar para reduzir esse consumo? Então, nós precisamos consumir menos, né? Por exemplo, se você tem 2 calças jeans, elas estão em perfeito estado, por que você sair para comprar mais 2 ou 3? Né? Então, assim, nós precisamos tomar consciência disso. Vamos ver aqui, falar um pouco sobre a calça jeans, já que a tia deu esse exemplo. Então, a redução do consumo, ela pode levar as fábricas a diminuir a produção e a extração de recursos naturais do ambiente. Olha só. Então, se a população parar de consumir mais, né? Então, as fábricas, ela vai diminuir a extração de recursos naturais do meio ambiente, tá? Então, a quantidade de resíduos gerados pelas fábricas e pelo uso dos produtos também vão diminuir, né? Então, para você ter uma ideia dessa importância, né, de reduzir o consumo, vamos ver bem aqui quantos recursos eles são necessários e quantos resíduos é gerado para a fabricação de uma calça jeans. A calça jeans que é feita de um tecido derivado do algodão, tá? Então, em média, são necessários 200 quilos de algodão para produzir aproximadamente 300 calças jeans. Olha só, vai ser retirado, né, da natureza 200 quilos. Então, para fabricar o tecido, a maioria das fábricas utilizam processos abrasivos com grande quantidade de substâncias, né, que podem ser prejudiciais ao ambiente. O processo de lavagem também, né, dessas calças, também pode gastar muita água. A fabricação de uma calça jeans, ela consome aproximadamente 11 mil litros de água. Então, quanto menos você consumir, né, esse produto, desse material, mais você vai estar ajudando, reduzindo aí, né, essa quantidade de retirada de matéria-prima do ambiente, vai estar reduzindo também o acúmulo de lixo. Outra coisa é a reutilização. Mas como assim? Esses dias eu estava assistindo, né, na internet, uma mulher que ela pegava as calças jeans velhas que ela não usava mais e ela reutilizava fazendo bolsas, né? E aqui no nosso livro nós temos até um exemplo dessas bolsas. Então, a recuperação e a reutilização de um material, ela também ajuda na redução da quantidade de resíduos do meio ambiente, já que você está reutilizando algo que você já tem. Então, você não precisa comprar um novo, né? Você vai reutilizar aquele produto que você já tem em casa. Também é uma forma muito importante que nós precisamos ter essa consciência, tá?
Vamos aqui agora, outra coisa importante, a reciclagem. É você reciclar aquele material que você já tem em casa, né? Uma embalagem de iogurte, uma embalagem de leite integral, né? De leite ninho. Então, você vai reutilizar esses materiais. A reciclagem, ela permite que o material volte para a indústria na fabricação de um produto. Então, a reciclagem industrial de tecidos, por exemplo, ela é capaz de transformar o tecido em matéria-prima para a indústria de colchões, de moeda, de produtos medicinais, de produtos automobilísticos, de mobiliário e de metalurgia. No entanto, a reciclagem de resíduos, né, ela é complexa e no Brasil, por exemplo, é um processo que ainda está no início, tá? Então é preciso que um tecido como o jeans volte a ser fio e seja separado conforme o tipo de matéria-prima e o comprimento da fibra. Então dá para fazer esse processo de reciclagem até em tecidos. Outra é a coleta seletiva, né? Então, hoje em dia, nós podemos ver em algumas cidades já a população com essa consciência. Ainda precisa mais, o nosso Brasil ainda precisa ser mais consciente, né, dessa coleta seletiva, porque a reciclagem, ela depende da coleta seletiva, né, que ela consiste na separação dos tipos de materiais, né, como nós já sabemos, que pode ser reciclado e encaminhado para quem faz a reciclagem. Então, isso vai ajudar a essas pessoas que se tornaram profissionais em reciclar. Então, precisa ser separado, né, os lixos, o plástico, o vidro, o metal, o papel, os resíduos orgânicos, né, os resíduos perigosos, separar para haver assim, uma facilidade, né, dessas pessoas quando forem recolher. Então, para facilitar, né, esse recolhimento, foram criados aí, né, essas cores, identificando cada material onde você deve jogar cada material. Então, aquilo que não tem condições de ser reaproveitado ou reciclado é chamado de rejeito e é destinado aos aterros sanitários. Em algumas escolas também já estão sendo, né, desenvolvidos, já tem essas lixeirinhas para reciclagem. A coleta seletiva ela teve origem na Europa, sendo a França o primeiro país a estabelecer esse procedimento em 1975. Então, observe aqui um gráfico, né, de municípios brasileiros com coleta seletiva. Olha só, em 1994, né, nós tínhamos aqui 100 cidades, né, envolvidas com esse processo, que entrou nesse processo da seletiva. Já em 2016 houve um aumento muito grande, mas ainda ela é muito pouco, as pessoas precisam se conscientizar mais ainda. Observamos aqui nesse mapa a distribuição de municípios com coleta seletiva por regiões. Olha só, na região norte, infelizmente, olha só como está aqui a nossa região, né? Totalmente vazia. São poucos lugares na região norte, né, que trabalha com essa seletiva aí, com essa coleta seletiva. Já na região sudeste, olha que beleza, né? Nós estamos vendo aqui vários pontinhos vermelhos aqui na região sul, sudeste, na centro-oeste, na nordeste. Então, a região norte mesmo, ela precisa melhorar e muito ainda, né, para estar ajudando aí o meio ambiente. Então, aqui nessa página, para uma coleta seletiva eficiente, é importante destacar os objetos feitos com material reciclável, né, que precisa estar limpos e secos. Então, vale lembrar também que existem objetos que não são recicláveis, né? Então, aqui nós temos alguns materiais que são recicláveis e alguns materiais que não são recicláveis, que não podem ser reciclados. Aqui no Saiba Mais, você vai ler também para você aumentar mais ainda o seu conhecimento. E encerramos por aqui nosso bate-papo com essa aulinha. Agora é com você nas atividades.
Beijos!